Está começando mais uma edição da Sabatina do Foca Mais. Hoje temos o prazer de receber nos nossos estúdios Maria José Zimmermann e Cássio Ajuda Silveira, da Associação Protetora dos Animais de Ponta Grossa, Rosélia Vanatti, da instituição Canil Lar, e Ana Lúcia Verguetti, da instituição SOS Bichos de Ponta Grossa. O tema de hoje são abandonos de animais de ruas. Bom, a primeira pergunta que nós temos hoje é: existe algum tipo de acompanhamento após o processo de adoção desses animais que são recuperados da situação de rua? A APA optou por fazer um termo de adoção, onde nos garante o endereço, a comprovação desse endereço, os documentos da pessoa onde trabalha, né, e alguns dados dos animais. E ali como ela deve proceder no cuidado com esse animalzinho adotado. E as visitas a esse local, a gente prefere fazer assim, inesperadas, né? A gente não marca essa verificação. A gente vai na casa e vai averiguar se o animal está sendo atendido da maneira correta. Se não, a gente retira o animal da pessoa. Recentemente também a Prefeitura sancionou uma lei, né, de programa municipal de adoção responsável de pequenos animais, né, que consiste, né, em descontos dentro do imposto do IPTU, né, para aqueles que adotam esses animais. Eu queria saber se existe algum tipo de fiscalização sobre os terrenos que têm esse tipo de desconto, se existe algum tipo de verificação da situação desses animais que são recuperados. Na realidade, esse projeto ele ainda está causando bastante polêmica e ainda a Prefeitura está com dificuldade de implantá-lo, né? Apesar de ele estar já com lei, mas ele não tem condições de ser implantado justamente porque a fiscalização, né, não ficou bem quem iria fazer essa fiscalização. E o medo também, né, principalmente da base dos protetores e a nossa associação, de que as pessoas começariam a querer adotar para obter um desconto. Como o desconto ele é mínimo, proporcionalmente ele não vai dar um retorno razoável, por exemplo, vai dar em torno de R$60. O que vai acontecer? Muitas pessoas, a gente tem medo que as pessoas adiram ao programa e depois acabem abandonando o animal e, né, gerando outro problema. Então é um projeto ainda que eu pessoalmente, né, a gente não é a favor, porque ele não consegue primeiro ver como que vai ser essa questão da fiscalização, né, para ver se a pessoa simplesmente não adota o cachorro só para obter o desconto, depois se desfaz dele, como não vai ter fiscalização, né? Então ainda é um projeto que merece muito mais estudos, né? A ideia inicial pode ser até positiva, mas ele tem que ser ampliado para dar realmente a segurança, né, e o retorno esperado para a sociedade. E eu nessa causa dei uma ideia para um vereador, prefiro não citar o nome porque eu não tenho liberdade de falar, de entrar em um acordo com a Copel ou com a Sanepar, porque eles vão todo mês ver o contador de luz e de água. Como os animais hoje é uma coisa que está um pouco fora de controle, porque tem muitos filhotes nascendo, e concordo com ele, muitas pessoas querem diminuir o IPTU, mas não querem saber da vida do animal. Se entrasse num comum acordo com esse pessoal, de todo mês dar uma olhadinha para ver uma ficha, alguma coisa. Só que o problema é que o interesse não tem compreensão. Eles não querem, né? Já também como SOS e os demais que estão no intuito da defesa dos animais, né? Até já quando a gente conseguir através da Copel e da Sanepar, aquele real que a pessoa pode doar para as instituições, né? Só que infelizmente também eu já fui atrás, já levei ofício pedindo sempre a mesma resposta: não temos projeto para bicho. O Canil Lar passa por uma dificuldade grande hoje com 281 cães e 64 gatos. Moramos em área rural. Tem muitas pessoas que têm falado para a gente: por que você não divulga o endereço nos folders? Se você hoje colocar um endereço, a pessoa vai 3 para ajudar e 97 para soltar animais na rua. Nós tivemos agora um abandono, há uns 27 dias atrás, de 22 filhotes, dentro de um saco de lixo, com aquele temporal praticamente mortos. Desses 22 filhotes, restam 6. Os restos morreram tudo. Tinha filhotes assim que... E a outra coisa, por desviar o nosso endereço, jogaram 4 caixas enormes, com gatos dentro, e jogaram peixe dentro. Isso foi coisa planejada de algum bairro, e jogaram peixe desse tamanho.
filhotinho desse tamaninho, filhotinha. Os próprios gatos comeram os filhotinhos porque o cheiro do peixe deu intuito para comer. Então, infelizmente, há muitas pessoas que pensam no bem próprio, mas o bicho não. O canil lar não tem vergonha do que faz, pelo contrário, já tive visita do pessoal do SOS que uma vez foi me visitar. Só não divulgo o endereço, porque é eu e meus filhos para fazer higiene, eu e meus filhos para tirar o lixo e para correr atrás de doação. Nós estamos passando por uma crise, como vocês, eu acho que também estão na mesma situação. As doações são desse tamaninho e os problemas. E quem doa já vem com o pedido, de falar, mas os protetores estão se desgastando, estão dando a vida, abandonam o marido, esposa, filho, para tentar defender os bichos. O salário da gente está indo em cima disso. Duvido que tenha um protetor dentro de Ponta Grossa que não esteja aqui em clínica, tá? Porque nós que somos protetores, vemos um animal machucado, a gente não pensa duas vezes para proteger. Eu acho que a solução seria, comum acordo com os empresários, a Nota Paraná aí uma luz no fundo do túnel, mas eu acho que os empresários teriam que abrir um pouco mais mão, tentar ajudar todas as instituições. SOS não é melhor que Canil Lar não é mais que a PAPG, Fauna, não é? Nós somos uma família grande, tentando proteger um bichinho que não pode se defender. Esse condomínio agora foi uma ideia maravilhosa, só que tem que monitorar muito, porque tem pessoas que estão maltratando o bicho dentro da casinha. Esse dia eu tive uma denúncia anônima, que o cachorrinho morreu dentro de uma casinha que deram veneno dentro da casinha. Então tem muita coisa para a gente lutar aí pela frente. Então, continuando, existe algum tipo de assistência para animais que são de grande porte? Existe, mas há um repúdio animal grande porte. Falando na questão da adoção, todos procuram pequenininho, filhote, pequeno porte, em suma. Porque sempre alegam espaço, mas nem sempre é isso. A gente sabe, cada qual com a sua disponibilidade ou disposição de estrutura de espaço físico para adotar um animal. Só que existe sim um repúdio ao grande porte, porque ele vai incomodar, ele vai fazer mais sujeira, ele faz mais barulho, ele come mais. Não que não seja compreensível, cada qual com o seu motivo. Mas grande porte e idosos são animais refugados na grande maioria. No entanto, eles sem dúvida sentem muito na pele a dificuldade de encaminhar os animais idosos e os grande porte. Sempre ficam mais estacionados. Desculpe, mas acho que você citou o grande porte, acho que foi na questão dos equinos? Também. Isso que eu imaginei. A questão dos equinos é, na verdade, agora que está pronto o canil da prefeitura que vai abrigar alguns equinos em situação de risco. Mas não existe, por exemplo, um projeto para tratamento dos animais, dos equinos nas rodovias, na rua, aquele que é atropelado, que está doente, que está parindo, não tem. Inclusive, a população liga muito para a gente, pedindo socorro para aquele equino que está na BR, que está na via, que pode causar um acidente. Então, não existe um projeto adequado para esses animais. Inclusive, ontem estava se pedindo para retirar um animal de um dono, onde esse animal estava sofrendo maus tratos. O que acontece é assim, os maus tratos a gente consegue chamar a guarda municipal, verificar que o animal está sofrendo maus tratos, é feito um BO, mas aí a gente fica naquela situação, aonde levar o cavalo que foi retirado do proprietário. Então, o grande porte, que acho que não sei se você quis dizer isso ou não, ou eu estava falando em questão de cachorro. Não, o grande porte. Tanto quanto equinos, quanto cachorros de grande porte também é interessante. Não, mas os equinos é um caso muito grave em Ponta Grossa, porque a além de grande porte é o transporte, porque se você pegar um cachorro bem grande, você pega um cambão, ele pode ser feroz. Mas se você tiver um cambão, você pega ele e domina. Agora um cavalo para você transportar... Precisa do transporte, custa R$150 para o transporte de um equino. Começar veterinários que se predispõem a atender o grande porte. Geralmente são os caninos, né? Tratados, são pequeno, médio e grande porte. Mas falando de grande porte equinos, a disponibilidade de veterinários é bem menor. Acho que em Ponta Grossa, na verdade, acho que só temos um
ou dois, eu não me recordo o nome, de 2 veterinários que fazem esse tipo de atendimento se a gente pedir. As zoonoses se dispõem a hora que você liga lá e pede para eles irem atender um cavalo na BR, tal coisa e tal. Mas a maioria é feita eutanásia. Não tem muito o que fazer. E é interessante registrar também nessa questão do canino, nessa questão do abandono, porque você sabe que para ter um animal de raça ele tem que ter certos gastos, certos cuidados que não é todo mundo que tem condições. Muitas vezes as pessoas pedem um pitbull, um dóbino, né, cachorros grandes, até policial, e depois no decorrer da sua vida eles acabam não dando conta, porque ele tem que ter certos cuidados veterinários, eles desenvolvem certas doenças, e a gente tem encontrado, a gente inclusive atende, né, com adoção, cachorros, né, principalmente pitbull, por exemplo, que a gente encontra na rua abandonado em estado deplorável, com sarna. Por quê? Porque as pessoas acabaram não dando conta desse animal de grande porte, porque ele exige cuidados, e acabam abandonando. Né? A gente já teve situação com São Bernardo, de cachorros assim que foram abandonados, né, em condição bem deplorável. Assim. Então, esse é um outro fator que está acontecendo, porque as pessoas, às vezes, elas têm dinheiro para adquirir o animal, mas não têm condição de mantê-lo. E daí, quando ele vai envelhecendo ou quando ele fica doente, o que é mais fácil fazer? Atravessar a cidade e jogar ele numa outra via, e daí, consequentemente, ele vai ter várias doenças e até causando mesmo, né, algum tipo de segurança. Então, esse também é uma coisa que a gente registra que está acontecendo, e, infelizmente, além dos chamados abandono dos vira-latas, agora o abandono também desses animais, justamente porque as pessoas se iludem, acham ele bonitinho, mas os cuidados que demanda também não é dado conta. Então, não é mais uma característica, infelizmente, só dos vira-latas, a questão do abandono e dos maus tratos. Nós temos um problema muito grande com o pitbull e chow-chow. Por quê? Porque a pessoa pega o chow-chow, ele é a coisinha mais linda, ele é um ursinho peludo, dá para o filhinho. E o chow-chow, as pessoas não vão procurar saber da índole desse animal. O chow-chow é um animal extremamente agressivo, ele é para guarda e ele morde mesmo. E ele é mais agressivo até talvez que um pitbull. Eu falo para vocês, eu prefiro cuidar de um pitbull e não cuidar de um chow-chow. E esse problema em Ponta Grossa, nós estamos vendo muito chow-chow na rua abandonado. Mas é muito, gente. Vocês não têm ideia, todo dia a gente vê um chow-chow abandonado. Por quê? Porque ele mordeu a criança, mordeu o dono, atacou alguém e é descartado como se fosse um lixo. Então, ainda dentro dessa perspectiva, existe muitos casos então de adoção de animais por interesse, e daí depois que esses animais cumprem a função ali que o dono queria ou designou para ele, eles são descartados. Existe muito esse tipo de caso? Na adoção não, né? Na adoção, a pessoa quando vai adotar, geralmente ela quer, não vai ter o interesse, por exemplo, de procriar, porque os animais já são castrados, a gente não doa animal sem castrar. Essa questão que você está falando de ser descartado seria mais na compra de animais. Porque, na verdade, a pessoa compra mais animal, às vezes alguns para bonito, né? Para ter em casa, como um enfeite, ou dar para um filho, coisa e tal. Aí descarta sim. Mas na adoção, nós como ONGs que recolhemos muitos sem raça definida, a gente vê que o descarte não acontece por falta de interesse, mas sim por outros motivos. Por não ter... Aí entraria em outra questão. Mas a questão maior, nossa preocupação maior é a compra de animal de raça, e depois que vê que o animal não está mais satisfeito com o animal, ele é descartado. Procura-se muito animal para guarda, né? Sempre. E aí você já imagina, ele vai permanecer no canil durante o dia e vai ser solto só à noite. Quando é solto, às vezes é só para campainha mesmo, para fazer barulho, né? Percebeu qualquer coisa diferente, ele vai anunciar. E até procuram para adotar grande porte, animal para guarda sem raça, os miscigenados. Mas é bem mais difícil, eles geralmente procuram. Eles vão na falta de informação de que lá tem animal para doar, eles já chegam perguntando, mas você tem um Rottweiler, você tem um Pitbull? Às vezes tem, que geralmente esses você consegue doar mais fácil. Mas no geral eles têm em mente esse tipo de animal. E mesmo os miscigenados, eles são bons animais para proteger o espaço, ou seja, né, desde que tenha a sua condição ideal. Mas procura-se sim animais de grande porte e para adoção, para guarda. Isso é muito, muito frequente. Então, daí uma pergunta mais geral: como que a situação dos animais abandonados pode vir a trazer complicações para a cidade? Na verdade, o número, né, de animais é muito grande. Em Ponta Grossa, estima-se que em torno de 36 mil cães estão na rua hoje.
E metade desses animais tem dono. Por que eles estão na rua? Porque as pessoas não se importam se ele vai ser atropelado, soltam na rua para ele procurar lixo. O que está acontecendo hoje, a maioria dos casos é atropelamento. O animal ficando na rua, ele vai ficar doente, ele vai adoecer, ele vai pegar problema de pele, que vai passar para outros cães. E a maioria dos cães mesmo, a maior preocupação nossa seria eles estarem na rua, causando até, assim, sendo atropelados, né? Uma questão importante, penso eu, imagino que todo mundo... o animal, quando ele permanece certo tempo numa localidade, ele vai defender aquele território como dele. O que acontece? Muitos maus tratos aí advêm desse caso. O animal está lá há certo tempo na localidade, ele vai defender, ele vai agir como se fosse o território dele. E às vezes não é porque ele vai atacar, morder, ele está ali, é do instinto do animal. E pessoas, na grande maioria muito mal informadas, recebem aquilo já como aquele animal é um risco e sumem como sempre. Só ele causa o mal ao ser humano. O ser humano não está causando mal a ele. Não existe a questão, o olhar para a questão, poxa, mas por que aquele animal está lá? Não. O que interessa é que o poder público não está se importando, porque lá tem 5, 10, 20 animais naquele local, ninguém está fazendo nada. Não interessa o porquê, só tem que ir lá e tirar os animais de lá, porque ele está oferecendo risco para a população. De fato, existem casos que o animal, às vezes em bando, pode atacar, mas sempre tem uma natureza. Ou é maus tratos, é gente que já passa e não gosta, atiça, a criança tem esse costume, pedrada e a fome, né? O animal em más condições, ele fica irritadiço. Só que também um animal na rua que não for tratado, vacinado adequadamente, castrado, ele prejudica o ser humano, sim, porque ele é transmissor de doença também. Então a saúde pública, protegendo o animal, castrando, ele está se autoprotegendo. É o que eu sempre falo. Porque eles são transmissores de várias doenças, se eles não forem devidamente cuidados, né? Acho que é mais comum delas mesmo, penso eu, a sarna. Mas a sarna é mais um contato próximo. O gato, o cachorro transmite. O gato é um Só que pouco o problema mais... que tinha que se focar, o poder público, nos dar pelo menos a vacina contra a raiva. Você entendeu? Que é um fator assim que... A raiva está não na área existe erradicada. Não É tem só raiva mais área aqui. rural onde existe o morcego hematófago, que é quem transmite. Em área urbana está erradicada. Mas existe, eu acho que deve haver aí 1% considerável de possibilidade. E outra coisa que eu queria me referir dos condomínios, que eu acho um projeto muito bonito. E as pessoas dizem, tem uma casinha ali, tem um que cuida, vou soltar 3 cachorros. Vou falar de novo a respeito disso. Os protetores, eles fazem por amor, mas eles têm família, eles têm suas atividades, eles não são obrigados a ficar com 15, 20 animais, porque acham que tem uma casinha ali, vamos soltar, porque tem alguém que cuida. Você entendeu? E é o que tem acontecido. Até uma senhora que é amiga da Joaninha, esse dia ela estava conversando comigo. O problema é a pessoa abandonar onde está vendo o condomínio, porque acha que tem alguém que dá alimento, alguém que Quem cuida. tem, mesmo se não for... pessoas que têm, assim, alguns animais em casa, não pode ser que cuide sozinha, não com parceria de ONG ou qualquer outro órgão, ela já sofre esse tipo de coisa, né? O depósito, lá, tal pessoa cuida, deixa lá. Verdade. E eu gostaria de pegar o gancho e só comentar brevemente sobre a questão que as pessoas devem ter um pouco mais de... procurar se informar. Se tem um local lá, tem 10, 15 animais que a pessoa cuida, que ela ajuda, antes de denunciar, antes de achar tal problema, antes de achar a sua própria perturbação do sossego, a gente sabe que isso ocorre, claro, mas tem que haver, acho que, mais informação antes de você ir lá e denunciar e tentar prejudicar, que é só o que todos passamos, né? Vão lá, denunciam, fazem coisas que, inverdades, fazem vídeos, às vezes tem o desplante de ir lá alvoroçar o animal para ver um ali, porque eles se enrustem às vezes, isso é natural, o que não pode é um animal estar comendo outro vivo. Se uma pessoa permite isso, isso é crime. Mas onde tem mais que 5, 10 animais, às vezes dá uns, falando na expressão mesmo comum, uns arranca-rabo, mas não é nada que se propague em maior... Vai causar dano a ninguém, né? Precisa mesmo, eu gostaria de fazer esse gancho, fazer um apelo para pessoas que estão em mediações, onde tem gente que cuida de vários animais, antes de prejudicar,
vá lá, se informe, procure conversar o porquê que aqueles animais estão lá, o porquê que às vezes talvez não tenha a estrutura ideal, todo mundo separado, tudo certinho, porque antes de prejudicar, de fazer uma denúncia e de apedrejar, que a gente é o mais comum que acontece, é apedrejamento, envenenamento, abre portão se tiver acesso para fuga, para sair para a rua, daí o animal sai, afronta alguém, é culpa da cidadã, porque tem não sei quantos animais, não cuida, saiu para a rua, atacou uma criança, mordeu por quê? Mas ninguém procura saber o que está acontecendo. Às vezes aquela mesma criança, que ela não responde por si, tem os responsáveis por detrás, mas aquela mesma criança provoca o animal, passa na frente da casa, atenta o bicho, a hora que pode, vai alguém lá e solta de propósito, aí acontece o acidente. A culpa é de quem? Sempre do animal. Então, informação, né? Não que as pessoas não possam buscar o seu direito, seu sossego dentro da sua casa, se tem uma pessoa ali que cuida, que tem mais animais do que o ideal, digamos assim, mas procure se informar, por favor. Só voltando à tua pergunta, quando você fala que eles causam algum dano, a gente está verificando também muita denúncia que os cães que estão na rua, os cães comunitários, alguns cães da rua, eles atacam as motos, eles correm atrás de moto e geralmente eles mordem as pessoas que estão na moto. E assim que eles são atropelados, eles também atacam. Denúncia do leiturista da água, eles não gostam porque ele já vai com uma varinha, uma ripinha para se defender, mas os animais não gostam. Eles atacam o leiturista da Copel, vários são mordidos, inclusive tanto a Sanepar como a Copel tem um custo muito alto com funcionários atacados por cães, porque as pessoas não prendem o seu animal no dia da leitura. Então uma das coisas que a gente está tentando pôr hoje, nas visitas aos bairros, é pedir para que o dono do cãozinho, no dia da leitura, porque a gente sabe o dia que é lido, a água e a luz, que prenda seu animal, pelo menos naquele dia. E o lixeiro também, gente, tem um problema muito sério com o lixeiro. O lixeiro também é atacado por cães, apesar de eles gostarem bastante dos bichinhos, até cuidar para não atropelar, que eu já vi isso acontecer. Mas assim, o maior problema está sendo a entrega de correspondência nas casas por ataque a cães, a leitura da Copel por ataque, a Sanepar e o lixeiro. Então assim, é bem comum, passou moto, eles correm, eles atacam e muitas vezes eles morrem. Isso é frequente, é o dia todo. E acredito que em todas as cidades, né? Não é só aqui. Então, visto em todos esses problemas, né, que a gente vê que a cidade enfrenta, existe algum tipo de monitoramento do poder público sobre isso, ou até mesmo das ONGs, com relação a isso, para tentar mudar esse cenário, ou então conscientizar as pessoas para tentar mudar esse cenário de alguma forma? Hoje o que se espera muito, né, e até a questão da participação das ONGs é justamente em cima do aspecto, primeiro, educativo, né, que tem que ser permanente, de esclarecimento sobre as questões que já foram abordadas aqui, e o segundo é fortalecer o projeto de castração. O grande problema desses animais que estão abandonados na rua hoje, ou que têm proprietários, mas que estão na rua, né, é essa procriação indiscriminada. Então hoje, né, a cadela, ela entra no cio, ela pega uma cria, ela tem em torno de 10 filhotes, desses 10 filhotes, né, pelo menos 8 são fêmeas, e isso vai gerando um grande problema. Então, o grande trabalho que é em comum, que tem a mesma perspectiva, é justamente, né, a parte educativa, para tentar ter uma posse responsável, e a segunda é trabalhar fortemente nessa questão da castração, né? Por quê? Porque tentar gradativamente diminuir essa população na rua, né, porque o cachorro na rua ele gera uma série de problemas que já foram mencionados aqui, mas ele também é uma consequência do descaso, né, de várias pessoas, mas também do poder público, que há muitos anos, né, que não existia um projeto de controle ético da população canina como tem hoje, através da prefeitura, né, então focar nessas duas questões. Isso é o que é basicamente o nosso trabalho aí, né, de preocupação. Então, à medida que tiver castração desses animais que estão abandonados na rua, à medida que tiver um maior esclarecimento, principalmente, né, na faixa das crianças, porque infelizmente os adultos, eles são tem muitos adultos vingativos relacionados ao animal, né, então eles não, esse problema do vizinho e outros problemas já foram citados também, né, então ele não consegue hoje, poucos que assumem, né, essa questão da segurança, né, então a gente espera que, né, mas só que infelizmente é um trabalho a longo prazo, né, a gente já trabalha há vários anos e a gente começa a ver
pouco ainda, né? Por quê? Porque são políticas públicas que mudam de acordo de governo para governo. Inclusive a política que hoje existe, né, na prefeitura, ela só acontece porque existiu muita pressão por parte, né, das ONGs, né, que teve que interferir através do Ministério Público. Isso também, senão seria, né, não estaria acontecendo. A gente pode depois, né, falar mais sobre isso. Então, quer dizer, quanto mais a sociedade consciente se mobiliza, né, focar nessas duas questões: a castração, para que diminua-se a população, né, nas ruas, e consequentemente todos esses problemas advindos dele também não aconteçam, né, e a questão da educação, que é outro foco também, né, que tem que se trabalhar com as crianças, tem que se trabalhar com os adolescentes, para que eles entendam que o animal, ele não é um bicho, né, o animal não é um brinquedo, né, realmente então é uma das questões que a gente trabalha bastante. Não é uma coisa para ser descartado e nem maltratado. Ele é um ser que tem vida, que tem dor, que tem fome e que precisa de duas coisas: carinho e comida. Então, eu acho assim, tem que se educar a população, mais uma vez. A educação numa cidade é tudo. Se vocês verem outras cidades mais evoluídas aí, que se pode dizer que foi feito esse tipo de trabalho, junto à comunidade, melhorou muito isso aí. Veja bem na questão, vamos comparar a reciclagem. Quem hoje em dia que cobra do pai e da mãe para reciclar o lixo? É o filho que escutou na escola que tem que reciclar. Por quê? Porque tem que cuidar de onde ele vive, de onde ele mora. Dengue só foi mexido na reciclagem, cuidado do seu quintal, porque teve um bichinho que ia lá e ia matar. O animal hoje, o cão, a gente tem que ver da mesma forma. Vamos educar a criança, vamos educar a população. É o que eu estou fazendo no bairro, é difícil, é 3 meses indo na mesma rua, falando a mesma coisa, sabe? Doando até brinquedo para as crianças, suborno as crianças com brinquedo. Eu digo, olha, se você pôr água para esse cãozinho aqui, eu vou te trazer brinquedo. Eu levo brinquedo usado, eu levo roupa, levo comida para eles também. Porque eles também não têm culpa. As crianças nem a população não tem culpa. A maioria das pessoas não sabem o que fazer com aquele cão que já está lá. E o animal procria muito rápido. É rápido, gente. Então tem que fazer duas coisas. Então, castração e educação. E mais amor no coração. Falta muito amor, né, também. Falta. Amor à vida e respeito. Que não só na educação ensina, mas se o ser humano ele tem já um bom princípio, ele vai respeitar a vida e vai ter amor. Por mais que não seja, não ande no colo, beijando, cheirando, Não mas precisa, né? ter o mínimo de amor. É comida e carinho ali. Então, com relação a isso, vocês colocaram 2 eixos principais aí, que seria a castração e a educação, né? Queria saber, então, se existe algum tipo de incentivo do poder público ou se isso é parte das ONGs mesmo, essa relação com a castração e a relação também com o canil municipal, né? Que a gente sabe que é um local onde há muito descarte de animais, né? Onde as pessoas pensam que simplesmente deixam lá para animais que não querem mais mesmo, que perderam o interesse, e as pessoas deixam lá como se fosse mesmo um depósito de animais. Como que é essa relação, então, da educação com relação ao canil municipal e ao tratamento desses animais e ao controle da população de animais aqui de Ponta Grossa? Acho que o Cássio pode falar, né, sobre o controle, né, o que é o sentido da prefeitura. Hoje existe, né, um dos principais projetos aí da prefeitura, que ele chama-se, né, controle ético, né, da população animal. O que é isso? É um projeto onde eles cadastraram, né, abriram uma licitação e onde clínicas veterinárias poderiam se cadastrar, né, para fornecer esse serviço de castração, né, na cidade. Então, a primeira parte dele existiu ano passado, foi até meados de outubro, só tinha uma clínica conveniada, uma clínica só que né, resolveu participar do processo. Depois, por um problema administrativo, infelizmente, ficou 6 meses cancelado esse projeto, porque eles tiveram que renovar e a prefeitura não soube se organizar para adiantar esse projeto. Né? Depois abriram novamente, sempre através do Ministério Público, através de pressão das ONGs da população. Daí se abriu novamente o processo, agora tem 2 clínicas conveniadas, né, que atendem a população. Esse projeto de castração, ele é ofertado principalmente, né, para pessoas de baixa renda ou que se declarem hipossuficientes, né. Então, e hoje só é feito através das ONGs. As ONGs que intermediam essa castração, elas fazem uma ficha, né, onde tem todos os dados da pessoa, a foto do animal é encaminhado para a clínica e lá é feito então todo esse procedimento, né. Sobre o canil, né, isso também é uma outra situação. O canil antigo ele ficou fechado um bom tempo,
né, e também por pressão ele começou a ter uma reforma, era para ser, essa reforma ela começou no ano 2014, era para se entregar em maio de 2015, né, e o canil atrasou quase um ano, ele foi entregue agora, semana passada, né, e nesse meio tempo foi criado contratado pela autarquia o que eles chamaram de Centro de Atenção Animal, que o objetivo também foi muito bem inaugurado, mas era uma instalação totalmente inadequada, que era para se retirar os animais também que causassem, né, problemas de trânsito, né, e também foi uma grande vergonha, porque era um local onde só se acumulou cachorros, né, e a prefeitura não deu conta de administrar esse local, né, e também foi, depois de muito protesto, né, foi acabado fechado e transferido então para esse canil municipal. Lembrando que, mais uma vez, né, a gente discute muito, o canil municipal, é bom que as pessoas entendam, ele só né, isso a própria zoonoses explica e é o projeto. O canil municipal ele é voltado para retirar animais que estejam doentes, né, ou causando risco, né, à população, né, e para animais que vão dar cria, né, para as crianças que vão dar cria. Então ele não é um depósito de cão. O cão saudável, por exemplo, você vai ligar lá para a carrocinha, né, a suposta carrocinha, ir lá buscar esse animal e levar ele para o canil. Então a proposta não é essa, porque senão realmente ele ia virar um depósito em 2 tempos, né, estaria cheio de cachorro lá. Então a população tem que entender também qual que é a finalidade desse canil. A gente tem expectativas boas, a inauguração foi feita, mas como toda inauguração ela é sempre linda e maravilhosa, né? A gente espera que o canil ele dê conta realmente da sua proposta, que se mantenham lá os funcionários, né, o mínimo necessário para atender essa demanda que também é grande. O que acontece? Hoje, se um animal ele é atropelado, ele é acidentado, não existe um local público, né, que dê atendimento a esse animal, né? Então ele depende sempre das parcerias, né, ou das ONGs, das pessoas, dos produtores independentes, né, que levam em clínicas e lá, né, dependendo da situação, conseguem às vezes um preço mais adequado, mas não existe esse trabalho gratuito. Então muitas vezes o cachorro morre à míngua porque as pessoas não querem assumir esse custo, né, porque não tem, não vou levar porque depois, né, que é o que realmente acontece hoje com as ONGs, né, porque muitas vezes a gente vai lá, todo mundo fala que vai ajudar a atender aquele animal, a gente vai lá, resgata, leva para a clínica, né, e as pessoas vão lá e não ajudam e a conta fica. Então a grande questão hoje do poder público, né, aí tem também, né, um outro aspecto aí também que é importante falar, um outro serviço, que é o canil, que é o castramóvel, né. Esse castramóvel, ele é um convênio que existe com o governo federal né, cedeu o equipamento, que é um trailer, né, que é uma clínica completa, né, e a prefeitura ela então entraria com os insumos, né, e com o serviço dos veterinários. Só que também é um trabalho muito lento, eles ficam nas vilas, né, nos bairros, vinculado às unidades de saúde, onde é feito um cadastramento, né. Só que, infelizmente, esse trabalho também ele é muito lento, ele caça, né, é bem desproporcional, ele caça um animal por família, né, então também ele não atingiu o que poderia ter sido atingido, né, com esse equipamento, né. Então a prefeitura ela tem interesse, né, da equipe da zoonose tem até algum interesse em algumas vezes, então eles são muito limitados, né, porque hoje, né, o prefeito, ou não sei qual é a visão dele, é muito limitada em relação a esse tipo de trabalho. Então teria alguns equipamentos, mas eles não são usados da forma adequada. Então a relação com o canil municipal, né, com esse projeto de controle ético da população canina, né, com o castramóvel, são coisas que são muito lentas, infelizmente, né. O próprio projeto de castração através das clínicas, isso são coisas que deveriam existir permanentemente, que não deveriam depender de períodos que não acontecesse só porque alguém esqueceu da data de mandar renovar o projeto. Se esse projeto existir permanentemente, né, e ele acontece de forma honesta, né, e agora está acontecendo através das ONGs, porque ele é um serviço gratuito, que ele é ofertado para a população que não tem condições e para aquelas pessoas que se declaram insuficientes, facilitaria muito, né, a ampliação desse eixo inicial que a gente falou em relação à castração. Então a gente espera que, à medida que for mais divulgado, e também agora, infelizmente, é um ano político, né, a gente sabe que muitas, né, agora, pessoas que nem sabiam o que era cachorro, agora está aparecendo com o cachorro no colo, né, e isso, não falar nas outras áreas, né, a gente vai falar nessa que a gente está debatendo. Então muitas pessoas que nunca deram atenção à causa animal estão agora aparecendo como protetores, né, isso é um alerta que a gente tem que fazer,
porque é para você observar que realmente quem sempre trabalhou e não quem começa agora a aparecer com essas políticas, né? E a gente espera então que isso se permaneça, né? Tanto um canil municipal com qualidade, com segurança, né? Como esse projeto com as clínicas conveniadas, né? Que é o de controle ético da população, né? E a expectativa que se amplie também o eixo da educação, né? Então, assim como outras situações, né, junto à rede municipal, a gente tem, né, projetos já para serem implantados, mas a própria prefeitura se espera que amplie também, para que, junto, né, das crianças e a população em geral, mais os serviços públicos que são de direito, né, a gente consiga atingir o que se espera. Porque, de outra forma, né, infelizmente, a população canina na rua ela vai aumentar, né, vai gerar esses problemas que já existem com vários setores da sociedade, né, e a gente não consegue avançar. É mais ou menos hoje a gente fala que muitas vezes o trabalho, né, das ONGs que voltados à causa animal, né, parece que realmente é naquele sentido de que você dá 2 passos para frente e 5 para trás. Né? A gente não consegue porque é um trabalho muito isolado. Então a gente espera que as políticas públicas se afirmem, né, se confirmem, né, Que continue, né? e que a gente consiga avançar na educação também. Mesmo que a política se fortaleça, não existem voluntários, né? Não existem pessoas que se disponibilizem. Alguém vai lá, né, dizer, eu vim te ajudar hoje, ou eu venho essa semana. Então, não é, eu acho que não é nem ser pessimismo, é talvez realismo. Deus olhe que fortaleça, que tem mais consciência, mas precisa mais a população mesmo se voltar. Na verdade, a gente fez uma estimativa de que se continuar com o trabalho de castração como está sendo feito hoje, que os próximos governos mantenham e que os protetores, as pessoas se conscientizem, Ponta Grossa vai ver uma melhora daqui a 10 anos. Leva-se 10 anos para ver uma melhora no todo. Não é hoje, não é o ano que vem. Uma das coisas que sofre muito lá no Canil Lar, eles dizem, mas você tem tantos, um a mais, eu te dou um saco de ração. E eu sempre falo, lá não é um poço que vai lá e joga o animal. Eles têm amor, carinho, alimentação, higiene, como eu já falei desde hoje. Então eu não pego filhote, nossa instituição é deficientes e animais muito idosos. Tem um animal com 15, 16, 18 anos. Tem uma gata com 22 anos. Então são animais bem velhinhos mesmo. E os deficientes, né? Que eu tenho vários deficientes. Violentados. A violência sexual ainda em animais é muito grande. Eu tenho vários animais machos, provo, vavelha em casa. Foi jogado um animal mestiço pastor alemão, foi violentado sexualmente por um ser humano. E eles cortaram o braço direito dele. E eu desci umas 11h30 da noite, era muita chuva, muito frio, ano retrasado. E ele estava na entrada. E eu recolhi ele e está lá. Meu Michael Jackson está lá. Ele pula com uma pata de você. Só que são animais, o Canil Lar não dá para adoção esse tipo de animais. Isso aqui eu já tenho minha meta. Eles são com 15, 16 anos, estão acostumados onde ele vive. Tem a caminha deles, tem o cobertor deles. Eu não vou dar um animal do canil que está habituado na sua casa para ir numa outra convivência, aprender a viver de novo, aprender a conhecer seu dono de novo. Só que filhote nós não pegamos mais. Chegou o filhote, a gente se compromete com a pessoa com a castração, fica batendo em cima, dali 8 meses castrando, e a mesma coisa que eles. Tem um acompanhamento desses filhotes. E infelizmente não é um depósito de cachorro. O Canil Lar tenta ajudar quebrados, violentados, machucados. Sabe uma das coisas que eu tenho sofrido muito? E eu ainda vou pegar o pescoço de que vem fazendo, daí ali vai ser o outro lado da moeda. Estou dando tiro para espegardinha de pressão. O que está acontecendo lá na minha região? As pessoas que vazaram meu endereço, eles soltam na estrada. Porque eles acham que eu passo por ali e eu recolho mesmo quando está muito debilitado. Só que eles estão com um tiro aqui, tiro aqui, tiro aqui. Vários tiros. E o pior não é isso. Quando é a espingardinha de pressão, maravilha. Nós já pegamos mais de 20 animais com tiro de bala mesmo na cabeça. E esses dias, por um absurdo, que a malvadeza é tão grande, um carneiro,
um carneiro lindo com 2 tiros na cabeça. Ele deve ter entrado em alguma plantação para comer, ele deve ter... e o carneiro estava morto. Então a malvadez humana é muito grande. Estou preocupado com a planta deles agora. Claro. Entrou, comeu. Isso acontece com o cavalo, porque foi eles. Só que o duro é que a gente não descobre quem é a pessoa que está fazendo. Talvez seja melhor não descobrir, porque a gente não sabe do que é capaz. Que... Eu lá no canil mesmo já achei uns 6 cachorros mortos, a paulada. A gente perde a paciência, você luta na causa há quanto tempo? Então, às vezes tem que contar até 10, até 100 Deus tem uma sorte muito grande. para não fazer coisas. São meio alqueires que eles correm, eles andam, eles têm liberdade, só que sempre tem um espinho de peixe que acha de maltratar. Então, já finalizando, né, recentemente também a Prefeitura aprovou, né, sancionou a lei do cão comunitário. Né? Eu queria saber como que funciona isso e quais os benefícios que isso pode trazer a longo prazo para a cidade também. Então, essa lei, a princípio, é a lei que eu aplaudo. Porque eu sou contra o abrigo de animais. Abrigo, eu digo, como ela falou, né? Nenhum cachorro é bandido, nenhum animal é bandido para ficar confinado num canil. Então, eu prefiro ver um animal solto, livre, castrado, vacinado. Então, a lei do cão comunitário, a lei de número 17.422 de 2012, onde ela fala que se um cão está na rua, ele pode receber uma casinha, água e comida na rua, desde que esse cão seja castrado, vacinado e principalmente que ele tenha uma pessoa responsável por ele, para cuidar dessa água, para cuidar da comida da casinha dele. Tem que ter alguém responsável. O cão não pode ficar lá, a casinha, e o cão se vira, vai arrumar comida, não pode. Então, a lei do cão comunitário veio favorecer muito o que vem de encontro que a APAPG busca. Como existem muitos animais, a gente nunca vai ter um abrigo que comporte todos os animais que estão na rua. E nem todos os animais que estão na rua vão ter um lar. Não existe lar para todos. Mesmo que a gente colocasse um em cada cão, não existe. São 36 mil cães na rua. Então, se esse animal está saudável, está castrado, tem alguém que cuida, ele pode receber a água, a comida, uma casinha. Ponto negativo. As pessoas ainda não estão educadas para receber esse tipo de animal, esse tipo de lei. Por quê? Elas acham que colocou uma casinha ali, ela pode ir lá e despejar mais cachorro ali, porque ali tem alguém que cuida. Isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo que a gente percebeu, teve uma protetora que colocou uma casinha numa praça, onde ali existiam 4 animais que moravam ali nessa praça há 5 anos. Toda a comunidade cuidava desses animais, eles eram alimentados, eram atendidos e não ofereciam risco a ninguém. 5 anos os animais ali. A partir do momento que uma protetora colocou uma casinha lá, o que aconteceu? Os animais desapareceram. Quando apareceram, todos machucados. O que foi, ninguém sabe. Se foi retaliação, se foi um meio de um protesto, ainda não sabemos. Então agora a gente está começando a ver o que o cão comunitário, o que vai acontecer com isso à medida que a gente está divulgando. Isso, na verdade, a APA já fazia, a lei do cão comunitário mesmo antes de ser lei. A gente já buscava dar casinha para aqueles animais que estavam na rua e tal, mas sem muita divulgação. Então, tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. Onde vem, temos que educar a ponta grossa para que ela consiga se adequar a essa nova lei. E está ciente que mesmo na rua onde tiver uma casinha, está preparado porque alguém vai destruir a casinha milhões de vezes, vai destruir os potinhos, para tentar evitar até que a pessoa ali, digamos que encabeçou, que foi lá e tomou a iniciativa, canse. Então já tem que estar alerta com isso, né? Em vez da rua se unir, assim como a castração. Tem um animal na minha rua, então vamos lá. Dou 5, dou 10, não lesa ninguém e atinge o objetivo, que é o que mais importa. Mas sempre vai ter alguém que vai... Natural, né? Não devia, mas sempre alguém vai trabalhar contra. Mas eu acho que o comunitário já diz, né? Era para se unir, cada um na sua rua lá, olhar o seu bicho, que toda rua tem um, né? Principalmente as periferias, né? Os menos favorecidos aí é de penca de cachorro, então funcionaria mais se tivesse menos pessoas trabalhando contra, né? Só que a gente sabe que é ponto pacífico. Mas tem que estar preparado para não desistir, porque muitas pessoas acabam deixando de fazer isso porque desgosta. Vai lá, constrói a casinha, ajeita, vai lá e destrói.
é isso, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se realmente desmotiva qualquer um. Por isso que eu sempre peço, quando alguém vai levar uma casinha no local, converse com todas as pessoas daquela rua. Vê se elas estão de acordo, se não vai atrapalhar o fluxo das pessoas na calçada, porque essa casinha tem que estar na calçada. Ela não pode estar no meio da rua. Mas mesmo estando na calçada, tem que ver se ela não vai impedir a passagem das pessoas e ver se todo mundo concorda. Eu procuro não deixar a casinha em local onde a pessoa já diz, não quero mais saber desse cachorro aqui. Então eu já sei que ali vai causar um problema. Então a gente tem que procurar ver qual a localização melhor para essa casinha, ver que esse animal também esteja bem de saúde, que também não adianta você ter a casinha, e esse animal está doente sempre ali na rua abandonado. Bom, então nós agradecemos então a participação Maria José Zimmermann e Cássio Ajus da Silveiras, da Associação Protetora dos Animais de Ponta Grossa, a Rosélia Vanatti, do Canil Lar também, e a Ana Lúcia Varghetti, do SOS Bichos também. Nós agradecemos então a participação de vocês. A sabatina do Foca Mais então se encerra por aqui. Aguardamos vocês na próxima edição. Oh,